com o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Capítulo 25, aí. Ele não olhou, tá, gente? Ele não olhou lá na colinha. Ele não olhou na colinha, né? Já é bom de memória. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem, que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado, por ignorância, empenhava-se merecendo o auxílio. Será que muitas vezes a gente age como o primeiro viajante aí? Temos essas ações? Diante das dificuldades, nós esperamos que Deus faça a parte que cabe a nós fazer? A gente sabe que existem pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho e esquece que quem colocou foram eles próprios, ou seja, nós mesmos. Às vezes a gente quer que os obstáculos sejam retirados, porque está difícil a caminhada, mas a gente esquece que ao longo da nossa jornada, das nossas encarnações anteriores, nós fomos colocando todos esses obstáculos na nossa vida. E cabe a nós mesmos retirá-los, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Muitos deixam cair no desânimo, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Nada cai do céu. Como diz ali, as nossas conquistas, os nossos sucessos, reconhecimento, e até o dinheiro, né, que poderia cair um pouquinho do céu, mas não cai. Depende dos nossos esforços. Nós temos que ter o quê? A perseverança e abandonar, abandonando, né? Ele diz assim, outros não dispõem de perseverança, né? Abandonando a luta após ligeiros esforços. Então, é sempre estar persistente. Não desanimar nas primeiras lutas, porque a gente sabe que não é fácil, né? E como diz o ditado popular ali, pedra que rola não cria limo. Ou seja, a gente precisa estar trabalhando constantemente, para a gente não ficar na estagnação, criar limo em nossa vida, ou seja, a estagnação. O ajuda-te, que o céu te ajudará, também ele é o princípio da lei do trabalho e também lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, o trabalho entendido como esforço e ação desperta as forças da inteligência e impulsiona o desenvolvimento.
Se a gente for analisar a figura que estamos vendo ali, do peixinho, ele tem uma visão de algo maior, de um local maior para ele viver. Mas o que ele precisa fazer? Se esforçar. E é o que ele está tentando ali, pulando, até que ele vai conseguir entrar ali, né, no reservatório maior. E conosco também ocorre a mesma coisa. Se a gente não fizer como esse peixinho, a gente vai ficar no comodismo, vivendo aquela mesmice, a vida que nós poderíamos mudar, ampliar um pouquinho mais. Tem essa frase aqui, onde vou usar isso? Os alunos me perguntam muito nas aulas de matemática. Está aí o professor Gilberto. Não é verdade, professor? Os alunos perguntam constantemente, onde vou usar isso? Aqui. Quem constantemente, tem a Débora também de matemática aí, né? Nossos colegas. Já ouviu muito essa frase? Constantemente, né? Vocês que estão aqui hoje, alguém resolve equação de segundo grau? Vocês fazem isso todo dia? Aprenderam na escola? Aprenderam. Não usam mais, né? Não usa, né? Para que então que aprendeu? Os alunos estão certos em falar onde vou usar isso? Sabe o que eu respondo para eles? Vocês já estão usando. Porque para a gente desenvolver a inteligência, nós temos que colocar o nosso cérebro em ação. E através do estudo, do esforço. Pode ser que alguma coisa que a gente tenha aprendido lá na escola, a gente nem use. Aparentemente, a gente acha que não está usando, mas nós usamos lá atrás para desenvolver o nosso cérebro, a nossa inteligência. E hoje, a gente tem estratégias para resolver alguns outros problemas, que não seja aquele específico, mas às vezes um problema da nossa própria vida. O cérebro está em ação, ele se desenvolveu, a inteligência se fez. Ajuda-te que o céu te ajudará. Também a gente pode pensar como lei de atração. Então, como a lei de atração ela funciona? Diz o seguinte, que os nossos pensamentos e ações emitem vibrações que ressoam no universo. Criam um campo energético que atrai experiências e pessoas que estão em sintonia com essa energia. Então, nós bem sabemos que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, através deles, nós criamos esse campo de energia e é o que nós atraímos. Neste momento, a lei de atração está, neste momento, respondendo ao conteúdo vibracional de seus pensamentos físicos. No que está pensando? Neste momento, qual é o campo vibracional que cada um aqui está criando? Está em sintonia com o aprendizado? Com os ensinamentos da noite? Pelo que eu estou percebendo, todos estão atentos, criando esse campo para que seja atraído os ensinamentos da noite. Aí, se a gente ficar com sentimentos de desânimo, de derrota, né, de revolta, muitas vezes, como essa lei vai funcionar para conosco? Negativamente. É esse campo que a gente vai criar para nós. É essa vida que nós vamos ter, de desânimo, de revolta. E são essas pessoas também na mesma sintonia que nós vamos atrair para conosco. Então, é muito importante os nossos pensamentos e emoções estarem numa sintonia positiva. Como
que está a cruz de vocês? Está muito pesada? Está tranquila? A gente só não pode fazer como o menininho que está ali na foto, né? Que ele achava que a cruz dele estava muito pesada e ele entrou em contato com Deus e pediu para cortar, né, o pedacinho da cruz. E Deus concedeu. Ele andou mais um pouco e novamente pediu para cortar mais um pouquinho, porque não estava aguentando com o peso da sua cruz. Mas olha o que acontece lá na frente. Ele dependia daquela cruz, naquele tamanho, para ele fazer a travessia, né? Então, muitas vezes a gente reclama demais, acha que a cruz está pesada, mas a gente tem que entender que Deus não dá nada do que nós não possamos fazer, não dá a cruz que nós não possamos carregar, e nós bem sabemos que é através dos nossos esforços que nós fazemos as nossas conquistas. É através do que nós trazemos de vidas passadas que nós estamos aqui depurando, eliminando essa cruz de nós, esse peso. E vai ser através do nosso esforço, da nossa dedicação. E não simplesmente a reclamação e querendo encurtar caminho. Que esse encurtar caminho pode ser que a gente não vá ter a grande evolução que a gente necessita depois. Porque, com certeza, o merecimento que a recompensa que a gente traz disso tudo, vai ser muito benéfico. A gente vai perceber depois o quanto foi bom ter passado por alguma dificuldade sem ter a reclamação, mas com ânimo, com coragem, com aceitação. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Tudo faz parte da lei de Deus. O trabalho é importante. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, é através das nossas vivências que nós vamos conquistando os passos da evolução, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, contribuindo para o desenvolvimento, tanto nosso pessoal, às vezes dentro da própria família, dentro da sociedade. Tudo faz parte da lei de Deus. Também existe a conexão com a lei de causa e efeito. O ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente não pode esperar plantar uma coisa e receber outra. Plantar, por exemplo, laranja, semente de laranja aí, e querer colher a uva. Então, não podemos fazer as nossas escolhas, ter as nossas atitudes, às vezes não tão positivas, e esperar que a espiritualidade, que Deus venha tirar tudo aquilo que a gente precisa, que faz parte de nós, do nosso trabalho, da nossa execução, né? Os espíritos, eles nos ajudam, mas também eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Depende de nós. Aí existem alguns exemplos práticos na nossa vida diária, que muitas vezes pedimos, principalmente na saúde. A gente pede a cura, por exemplo, espiritual, mas mantemos hábitos não tão saudáveis. Ali, como é colocado nessa pirâmide aí, ó, o espiritual em primeiro lugar. Ele está lá no topo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a vida espiritual, não falando somente da religião, mas espiritual de um modo geral, né? Consequentemente, a nossa saúde, tanto física como mental, ela se equilibra. Não adianta nada a gente tentar
somente ter a saúde física se a gente não trabalha o nosso espiritual. Tentar ali a saúde mental, se as outras duas também não estão sendo trabalhadas. Então, tudo está envolvido, mas principalmente o lado espiritual. A aceitação dos fatos da nossa vida, faz muito bem o agradecimento, a gratidão, né? Faz muito bem, faz parte dessa tríade aí para a nossa saúde. Pedir emprego sem buscar oportunidades e qualificação. Então, pede-se uma coisa, mas aguarda, espera. Tem que correr atrás. Se você quer melhorar, quer ter as suas conquistas, tem que estudar, tem que se qualificar na parte do trabalho, né? Aí o esforço, então, e a perseverança, eles são essenciais, fazem parte da lei do trabalho, que é a lei natural, lei de Deus do universo. Nos relacionamentos, temos o desejo da paz, mas não praticamos o perdão e a compreensão, né? Nós temos a necessidade da vida social, não tem jeito, é na convivência com as pessoas que a gente aprende a ter ali, ó, como fala, a tolerância, a paciência, a gente exercitar o perdão. Não tem como, isoladamente, conseguirmos desenvolver todas essas qualidades aí que são relevantes para a nossa construção, da nossa evolução. A reforma íntima. Uma luta constante, a nossa reforma, né? Então, lutar contra os nossos vícios e as nossas más tendências, é claro que requer um esforço contínuo, é constante, é dia a dia. Não é lá de vez em quando que a gente fala assim, hoje eu vou trabalhar minha reforma íntima. Eu não fiz nada essa semana, deixa eu fazer hoje. Não, ela é constante, é todos os dias. E ajuda espiritual sempre nós temos, né? Mas devemos sempre nos esforçar. E aí, o Chico traz alguns ensinamentos que nos ajudam bastante nessa reforma íntima. Ele dá 20 ideias aqui para a gente executar no nosso, quem sabe, no nosso dia a dia. Às vezes, nem tanto, mas constantemente podemos fazer. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa. Conseguimos fazer isso? Às vezes não, né? A gente retruca, né? Não é fácil a gente aceitar uma ofensa sem dar o troco, né? Toma lá da cá. É difícil. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Buscar sem afeição o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Quanta coisa que ele nos traz, né? Será que a gente faz isso constantemente? Não dizer mal de ninguém. Isso é algo que é difícil. Quando a gente percebe, a gente está fazendo crítica a alguém, né? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Eu falo dentro da escola, né? Às vezes a gente tem os alunos ali e a gente acaba colocando mais atenção no aluno negativo, né, que tem os problemas, do que aqueles bons. Acaba exaltando a parte ruim e não a boa. Às vezes valoriza mais o ruim do que o bom. Não é verdade?
Perdi. Alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, servir de boa mente quando a enfermidade nos tira. Às vezes, quando estamos doentes, a gente não tem a paciência de passar por aquele processo. E quando a gente não aceita, fica mais difícil ainda. A gente vai para o caminho mais pesado. Em vez de procurar melhorar mais rápido, a gente busca o caminho mais difícil. Geralmente, as nossas súplicas, os nossos pedidos, eles são atendidos de maneira que nós não entendemos muitas vezes. Essa ajuda vem despercebida e às vezes de maneira assim não tão agradável a nós. Conhecem essa história do empurre a sua vaquinha? Alguns conhecem, né? Aqui diz que o discípulo e o seu mestre, eles estavam caminhando, então, por uma floresta, quando eles avistaram um casebre simples. E eles foram até lá para ver. Lá encontraram uma família muito humilde, as crianças bem desnutridas, mal vestidas, os pais também, aparentemente, não era uma família muito saudável. E aí o mestre pergunta como eles viviam. E ele, o pai, né, de família, diz que ele tinha uma vaquinha e que eles usavam uma parte do leite dessa vaquinha para eles tomar e a outra parte eles trocavam com outras pessoas na alimentação ou até mesmo no vestuário. Indo embora, então o mestre avista a vaquinha ali perto do precipício e pede para o seu discípulo empurrar a vaquinha. E o discípulo não entende, ele argumenta. Mas, obedecendo o mestre, ele vai lá e empurra a vaquinha, sem entender o porquê, imaginando. Mas empurrar, derrubar a vaquinha, justo a única fonte de vida, de renda que essa família tem. Mas, enfim, ele obedeceu e empurrou a vaquinha. Passado algum tempo, esse discípulo, ele estava preocupado com aquela família. Ele queria saber o que tinha acontecido com eles. E ele voltou. E qual foi a sua surpresa? Onde estava um simples casebre, uma casa linda, maravilhosa, onde existia simplesmente aquela vaquinha, várias cabeças de gado. Enfim, o local havia sido transformado. Chegando mais próximo da casa, encontrou a família toda bem vestida, as crianças já com outra fisionomia. E aí o discípulo queria entender o que tinha acontecido. E ele explica, o dono da propriedade, que um dia a vaquinha dele, a única vaquinha que ele tinha, caiu. E aí ele teve que pensar em outras estratégias, outros meios de sobreviver. Foi aí, então, que ele foi ampliando. Então, muitas vezes, a ajuda vem de uma forma não tão... a gente não aceita muitas vezes, meio dolorosa, mas se faz necessário para que a gente evolua, para a gente caminhar, como essa família. E no Ajuda-te, que o céu te ajudará, nós temos que ter a ação. Então, o poder da ação, ele é muito importante. E aí a gente vê alguns exemplos do Evangelho, como o cego Bartimeu, que ele mendigava à beira do caminho, quando ele ouviu que Jesus estava passando. E aí ele grita, então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, parou e perguntou, o que queres que eu te faça? E ele responde, então, Senhor, que eu possa ver novamente. E aí Jesus diz, está bem, a tua
tua fé curou-te. E aí ele voltou, então, a ver e seguiu os caminhos juntamente com Jesus. Ou seja, diante da possibilidade que ele viu de chegar até Jesus, ele não ficou somente ali parado por ser cego, aguardando. Ele foi atrás, ele gritou, ele fez alguma coisa. Ele contribuiu com a sua parte e Jesus fez a dele. Aí nós temos também a mulher hemorrágica, que passa 12 anos, então, com uma hemorragia, e ela somente quer tocar a veste de Jesus. Ela diz para ela mesma, né? Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E aí Jesus diz, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Ela agiu também, ela fez a parte dela. Ela, além da fé, ela enfrentou a multidão que não queria deixar ela chegar até Jesus, mas ela enfrentou, passou por meio das pessoas e chegou até Jesus, tocando somente a sua veste. E aí, será que nós podemos fazer uma conexão com a lei de atração? Quando Jesus diz, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder? Será que ela não criou aquele campo energético e simplesmente atraiu as energias de Jesus? Podemos ter essa conclusão? Vou deixar com vocês. Diz que um mestre e seu discípulo caminhavam pelo deserto e o mestre ensinava que podiam confiar sempre em Deus, pois ele tomava conta de tudo. Chegou a noite, então, eles resolveram acampar. O mestre montou a tenda e o discípulo ficou encarregado de amarrar os cavalos numa pedra. Mas, ao chegar à pedra, pensou consigo mesmo. Bom, eu acho que o mestre está a testar-me. Disse que Deus toma conta de tudo e pediu-me para amarrar os cavalos. Quer ver se confio ou não em Deus. Ele está fazendo um teste comigo. Em vez de prender, então, os animais, o que ele fez? Fez uma longa oração e entregou a guarda a Deus. No dia seguinte, quando acordaram, os cavalos haviam desaparecido. Óbvio, né? Decepcionado, o discípulo foi queixar-se ao mestre e disse que não confiava mais nele, pois Deus não cuidava de tudo, esquecera-se de vigiar os cavalos. E aí o mestre responde, você está errado, respondeu. Deus queria cuidar dos cavalos, mas naquele momento ele precisava de usar as suas mãos para amarrar a pedra. Uma reflexão muito importante, né? Uma simples história, como vem trazer para a gente, que depende de nós. Sim, constante. Constante. A gente tem que fazer a nossa parte e é todo dia. A espiritualidade ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa amarrar os cavalos. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas lhes mostrar o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhes, caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e as tira tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Complementando a história anterior, né? Tudo depende de nós. A gente precisa dar o passo. A gente precisa estender a mão. A gente precisa ajudar a nós mesmos para que Deus possa nos auxiliar. Nós precisamos criar o nosso campo energético propício
para atrair as leis do universo. Só assim a espiritualidade. E é dessa maneira que a espiritualidade age em nós. É assim que Deus age. Não é simplesmente a gente só ficar nos pedidos sem a ação. A oração, ela é importante, ela nos traz paz, ela abre campos maravilhosos. Mas a gente precisa agir, ter força de vontade todos os dias, porque a gente sabe que a nossa luta não é fácil. Todos que estão aqui têm a sua luta. Mas nós não podemos desanimar. É sermos firmes na nossa fé, na nossa perseverança. E ânimo, muito ânimo, porque a espiritualidade sempre está pronta, está aberta, está de mãos estendidas para nos auxiliar. Que nós possamos, então, levar para a nossa noite de hoje esta reflexão. Que não seja só para hoje, mas que seja todos os dias, constantemente. Obrigada.